Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês com PH. Eu sou o PH e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os artigos a e am. Quando a gente utiliza um, quando a gente utiliza outro, quais são as regrinhas aí e o principal, eu vou dizer pra você que talvez você tenha aprendido, assim como eu, a utilizar eles da forma incorreta. Então fica até o final do vídeo para descobrir quando a gente realmente utiliza um e quando realmente a gente utiliza o outro. Para a gente começar, é importante a gente entender o que é um artigo e para que ele serve. Retomando as aulas de português, que talvez você tenha esquecido, um artigo nada mais é que uma palavra que a gente coloca na frente, geralmente de substantivos, para nos ajudar a definir o seu gênero, se ele vai ser masculino ou feminino, e também se ele vai ser singular ou plural. Então, masculino, feminino, singular ou plural. Isso falando do português, porque no inglês a maioria dos substantivos já são palavras neutras. Então o artigo ele perde um pouco essa função de masculino e feminino e ele passa mais pro lado de definir se vai ser singular ou plural. Então tenham em mente que quando a gente utiliza o a ou o am, a gente está pensando mais nessa questão de singular e plural. Beleza? Ok, entendido o que é um artigo, então qual artigo representaria o a e o am na língua portuguesa? Na língua portuguesa a gente poderia entender que o a e o am, os dois juntos, isso é um ponto importante aqui, os dois juntos representam um, uma. E aqui começa já o primeiro erro de algumas pessoas, que é entender que o a seria um e o am seria uma. Isso está incorreto, porque tanto o a quanto o am significam uma, se a gente fizer uma tradução direta para a língua portuguesa. Beleza, passada essa parte, vamos entender então quando a gente utiliza o a e quando a gente utiliza o am. E aqui talvez entre um grande erro, porque geralmente a gente aprende que o a vai ser utilizado diante de palavras que comecem com consoante, enquanto o am é utilizado diante de palavras que começam com vogal. E aí a gente tem aqueles clássicos exemplos que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então a gente tem a dog e a bottle. Então a gente tem duas palavras aí que começam com consoantes e, portanto, a gente vai utilizar o a. Então a gente tem o D e o B, e aí logo, pensando pela regra, a gente vai utilizar o a. Da mesma forma, a gente tem as palavras an apple e an umbrella. E aí, novamente, a gente tem duas vogais iniciando as palavras, então, obviamente, a gente vai utilizar o am. E aí eu vou até trazer para vocês duas frases que vão exemplificar esse uso, que são he's a teacher, então a gente tem o T, que é uma consoante, portanto a gente vai utilizar o a, e he's an actor, então actor começa com a, que é uma vogal, portanto a gente vai utilizar o am. E aí você pode me dizer, muito simples, então a gente vai utilizar o a sempre que a gente tiver uma palavra que começa com uma consoante e o am sempre que a gente tiver uma palavra que começa com uma vogal, certo? E aí eu digo pra você, errado! Sim, esse é o grande truque que talvez na escola você, assim como eu, tenha aprendido dessa forma. Isso está incorreto. Isso vai funcionar, essa regrinha funciona para uns 90% dos casos, porém a gente precisa entender que a regra não é essa. A regra oficial do inglês diz que a gente vai utilizar o artigo a diante de palavras que começam com um som, presta atenção, som de consoante. Enquanto a gente utiliza o am para palavras que começam com um som, mais uma vez, som de vogal. Então a regra aqui não é prestar atenção à grafia da palavra, a letra realmente que a palavra começa, mas sim entender qual é o som, qual é a pronúncia que aquela palavra tem. Então a regra não é olhar a palavra por si só, da maneira que ela é escrita, mas sim olhar a maneira com a qual a palavra é pronunciada. E aí eu vou trazer alguns exemplos para clarear um pouco as nossas ideias. A gente tem o exemplo a house. Então a gente tem a palavra house, que começa com H-O-U, mas a gente também tem a palavra hour, que também começa com H-O-U, mas em vez de levar o A na frente, leva o am. Então a gente fala a house e an hour. E por que a gente fala isso? Porque quando eu falo da palavra house, eu pronuncio o H. Agora, quando eu falo a palavra hour, eu não pronuncio o H. O som que eu tenho na palavra hour é um som de vogal. E, portanto, eu preciso então utilizar o
am. E aí eu trago mais 2 exemplos para você. Vocês lembram que na palavra umbrella a gente fala an umbrella, porque ela começa com U. Porém, eu também tenho uma palavra que começa com U, que é university. E eu não falo an university, eu falo a university. E por que eu faço isso? Porque o som aqui não é um som de U, não é igual umbrella. A gente fala university. É como se a gente tivesse aqui o Y em inglês. Então, portanto, eu tenho um som de consoante. E como eu tenho um som de consoante, eu preciso utilizar o A e não o E. Da mesma forma, a palavra European. Então eu não falo European, que seria an European. Eu falo a European, que também lembra um pouquinho o som do Y e, portanto, é um som de consoante e a regra diz que com consoantes a gente utiliza o am. E nesse momento você pode estar pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? E eu vou te dizer para você ter calma. Você só precisa entender a questão dos sons. Quanto mais de inglês você conhecer, mais simples vai ser. Primeiro porque você vai acabar decorando quais palavras vão com A e quais palavras vão com N e vai utilizar isso de forma normal, sem ficar pensando, ai meu Deus, é o som de consoante, é o som de vogal, que som é esse? Ok? Segundo que quanto mais você entende de inglês, mais você vai saber o som das palavras e quanto mais você sabe o som, mais simples fica de aplicar a regra. Então, sem pânico. Pensando aqui em ajudar vocês, eu trouxe uma lista de palavras que são as exceções que, na minha visão, são as exceções mais comuns. Lembrando, não são todas as exceções que existem, tá? A gente tem muito mais palavras aí que vão mexer um pouquinho com a pronúncia, mas eu trouxe algumas para ajudar vocês a entender e a tentar memorizar aí algumas das possíveis exceções que a gente tem mais comuns no nosso dia a dia. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês e eu vou ler na minha colinha quais são todas elas, porque obviamente eu não lembro de cabeça a ordem que eu coloquei. Então, considerando o artigo a, e aí lembrando que a gente utiliza o a diante de palavras que possuem o som de consoante como sua primeira letra. A gente tem essa listinha muito legal que começa com unicorn. Depois a gente tem uniform, unity, united, universal, universe, usual, use and used, utopia e union. Então todas essas palavrinhas vão levar o artigo a diante delas. Pensando aqui em alguns exemplos para a gente ter o am, eu tenho uma listinha muito mais reduzida para vocês, que começa com an honor, an honest e an hour, ok? Então, honor, honest, hour. Beleza? Todas elas vão levar o am. E antes de eu dar uma última dica que é bem importante, que talvez seja uma dúvida que você possa ter, eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para ajudar o canal a crescer. Se você também tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que você queira ter ou alguma dificuldade em algum conteúdo que você queira ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários, porque eu vou ler o seu comentário, vou te responder e vou tentar produzir um vídeo para te ajudar. E aí então vamos para nossa última dica do vídeo. Às vezes as pessoas têm uma certa dúvida, por que eu utilizo o a e o am e eu não utilizo o one? Uma vez que eu tô falando de uma pessoa, uma garrafa, uma bola, um computador, por que eu não posso utilizar direto o one? E eu posso utilizar o one sempre quando eu estiver falando de questões contábeis. Quando eu estou falando de uma questão numérica, eu posso utilizar o one. Presta atenção aqui no exemplo. Every day I drink a glass of wine. Então, todos os dias eu bebo uma taça de vinho. Nesse contexto, eu até posso substituir o a glass of wine, então uma taça de vinho, por one glass of wine. Então, every day I drink one glass of wine. Qual é a diferença aqui? Quando eu utilizo o one no lugar do a glass of wine, eu estou dizendo que eu bebo somente uma taça de vinho. Então, é apenas uma taça de vinho por dia. Agora, quando eu utilizo o artigo a glass of wine, eu estou dizendo que eu posso beber mais de uma. Eu bebo uma no sentido metafórico, mas eu não estou me limitando obrigatoriamente a beber apenas uma
taça de vinho. Eu falo que eu bebo uma, mas eu posso beber mais. Então existe essa sutil diferença, porque quando eu utilizo o one, eu estou realmente falando que é só um, não mais do que isso, ok? Então presta atenção nessas pequenas mudanças aí de contexto. E na dúvida, não utiliza o one, segue utilizando os artigos a e am, e aí pensando nas regrinhas na qual a gente falou hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. A gente se vê num próximo vídeo e vamos juntos rumo à fluência?